mais um vídeo no canal e finalmente hoje é dia de falar sobre os fleumáticos. Vídeo que faltava para a gente fechar de vez a saga dos temperamentos. Ele é um tanto complexo. Eu acho que estudando os temperamentos eu comecei a perceber que cada um tem sua complexidade, cada um tem seu ponto, assim, que a gente olha e já bate o olho e fala, já sei qual é o temperamento. Mas como eu já falei para vocês, cada pessoa ela vai amadurecendo ao longo da vida, ela vai passando por situações que fazem com que ela acabe mudando de vez ou outra comportamento, às vezes de pensamento, de mentalidade. Isso não é diferente para os fleumáticos. Até por isso que os fleumáticos são um dos temperamentos mais difíceis de serem identificados, que eles têm uma grande capacidade de se adaptar, de serem flexíveis a diversas situações. Então eu conheço fleumáticos que às vezes a gente coloca em dúvida se realmente ele é fleumático ou se ele é de outro temperamento, que ele acaba se camuflando, ele tem essa habilidade, é como se fosse o camaleão, de se colocar em várias situações e se encaixar perfeitamente nela. O fleumático ele tem essa grande habilidade, eu vejo como um ponto muito positivo, que é muito fácil para ele se adaptar a situações, a mudanças. É muito melhor que ele consiga ter ali uma estabilidade. Se a gente parar para olhar, todos os temperamentos têm pontos positivos que podem se transformar em negativos e pontos negativos que podem se transformar em grandes forças. Nesse caso, esse comodismo do fleumático ele pode ser prejudicial quando em uma situação específica ele precisa mudar, amadurecer, expandir ou progredir. Às vezes a situação exige mais coragem para ele avançar, para ele construir um novo projeto, para ele tomar essa iniciativa. Mas pelo fato dele não enxergar que ele precisa sair dessa estabilidade, desse comodismo, ele acaba ficando por anos nessa situação e às vezes está sendo prejudicial para ele ou para outras pessoas que estão ao redor dele. Esse fleumático também ele pode esperar ajuda externa demais. Não que ele fique esperando ou implorando, vamos supor, o sanguíneo ele já é aquele que bota para ação. Ele bota para ação, mas ele também consegue colaboradores. O fleumático, ele não tem essa habilidade de puxar a galera, de comandar. Ele, na verdade, é o fazedor. Só que, muitas vezes, ele precisa estar sendo puxado o tempo inteiro. Então, para alguns projetos na sua vida pessoal, para algumas metas que ele tem, se ele só fica esperando do externo, é óbvio que ele não vai conseguir aí começar enquanto ele não tomar essa decisão por ele mesmo. Às vezes ele precisa dessa coragem de começar um projeto, essa coragem de começar um novo, que às vezes assusta para todos nós. Para ele vai ser às vezes uma grande mudança, uma grande virada de chave na vida dele. Outro ponto muito positivo que eu enxergo no temperamento fleumático é a questão dessa paz, essa tranquilidade. É como se o fleumático tivesse uma meditação 100% do dia. Mas a grande questão é que às vezes isso é uma máscara. Aparentemente, externamente, o fleumático está pleníssimo. Ele está ali, ó, em sintonia, super equilibrado. E por dentro tá aquele movimento, aquela bagunça, aquele caos. Mas dificilmente você vai ver um fleumático estourando, reagindo de forma muito explosiva a uma situação ou demonstrando aquilo que ele está sentindo. Pelo contrário, ele vai ter essa habilidade de enxergar com calma as situações, observar, porque ele também é muito observador, e ele vai conseguir talvez ponderar, dependendo da situação, se ele coloca ou não a opinião dele. Muitas das vezes ele não vai colocar a opinião dele. Mas quando ele está num grupo de amigos ou quando ele é solicitado, ele vai trazer a opinião dele, mas sempre de forma muito objetiva, a não ser que ele seja bastante confortável para expressar bastante da opinião dele e conversar e dialogar. Então, se ele cresceu, por exemplo, numa casa ou num ambiente que sempre ele esteve ali sendo puxado para conversar, para debater, para falar sua opinião, provavelmente ele vai ser esse fleumático que vai trazer um pouco mais da sua opinião. Ele é sempre bastante objetivo no que ele fala, ele é bastante prático. O fleumático precisa entender que é necessário que ele possa compartilhar sentimentos, emoções. Por mais difícil que seja para ele, vamos supor que ele está num relacionamento e ele aparentemente está muito tranquilo. E aí o cônjuge, o companheiro, a companheira, ele vai precisar entender o que esse fleumático está sentindo. Qual que é a emoção que ele está sentindo. Não seja tão apático nesse nível de não compartilhar emoções. Às vezes vai ser necessário ele ter essa iniciativa, essa proatividade de falar o que ele está sentindo, de expressar uma emoção, de falar um eu te amo, de elogiar, que muitas vezes é uma coisa tão básica, mas que para o fleumático às vezes se torna uma trava. Vem de novo a questão. A adaptação no meio que ele cresce vai ser muito, às vezes, determinante de como ele vai ser quando adulto. A não ser que ele tem ali momentos que ele realmente vai precisar passar por isso, que ele vai ter que compartilhar, aí sim ele vai começar a ter que trabalhar com isso. Mas isso pode ser uma grande dificuldade do fleumático, então é muito importante que
esse temperamento consiga enxergar qual é essa dificuldade, onde ali o parceiro dele, a parceira, está solicitando mais entrega. Porque para o fleumático, quanto menos trabalho der, melhor. Por isso que ele é muito prático. Pode também não pensar muito nos detalhes, não se preocupar muito com isso, mas, de novo, observa se é importante. Você às vezes precisa colocar mais atenção do que realmente você está colocando neste momento. Engraçado que eu demorei para fazer esse vídeo. Eu sei que dificilmente os fleumáticos vão tomar a iniciativa de falar: puxa vida, e a minha vez? Cadê meu vídeo? Quero saber mais. É muito engraçado que se fosse um sanguíneo ou colérico, eles já teriam me solicitado esse vídeo faz muito tempo. Espero que vocês estejam gostando. E se você chegou até aqui, já deixa o seu like, compartilha, se inscreva para você receber mais conteúdos de consultoria de imagem, quem sabe de mais assuntos aí voltados para o mundo da beleza e da moda. Outro ponto muito legal dos fleumáticos é que eles são bastante observadores. Então eles conseguem enxergar às vezes os mínimos detalhes. E eu vejo que ele compartilha muito bem isso com o melancólico. Só que o melancólico usa isso de forma mais estratégica. O fleumático não, ele observa mesmo. Que ele tá nesse mundo de observação, ele consegue se adaptar, ser mais flexível, então ele vai entendendo onde ele se encaixa. Um ponto de atenção aqui também é a questão da preguiça. A tendência desse temperamento de ser preguiçoso é muito grande. Porque quanto menos energia ele gastar com uma discussão, com um afazer, com, sei lá, um deslocamento, ele vai evitar. Ele vai evitar esse cansaço físico, mental, porque pro fleumático a bateria dele, assim, sempre tá na reserva. Vamos brincar assim. Tem essa energia vital, assim, tão ativa, no sentido de, ai, sempre tô super animado pra cima, vou puxar um grupo, vou fazer o que é mais trabalhoso, mas eu sei que vai ficar legal, como melancólico. Ele tem essa bateria mais reservada, mais internamente. Então o trabalho dele interno já é bastante intenso. Só que a questão, às vezes, da preguiça pode acabar pegando um pouco também, porque, de novo, ele acaba não evoluindo, às vezes em estudos, em projetos, em metas, que são coisas que a gente precisa, como todo ser humano. Também tem a questão da forma indisciplinada de ser. O fleumático, eu volto a falar, ele é muito prático, muito objetivo. Então, quanto mais fácil tiver para ele, dentro da casa dele, a dinâmica, a rotina, o dia a dia, melhor. Mas ele pode ser mais indisciplinado, às vezes ele pode deixar as coisas largadas, ou ele pode não tomar cuidado com as coisas alheias, porque para ele essa minuciosidade, esse detalhismo cansa. Então ele pode acabar também prejudicando outras pessoas. Ah, vamos supor, vou falar uma coisa mais básica que tem, tá? Vou tomar um chá aqui num copo, tô com preguiça de lavar, vou só passar uma água e guardar de novo. Muitas vezes, depois disso, esse copo vai atrair formiga, vamos supor. Então, o fleumático, nem tudo que é tão prático é bem feito. Por quê? De alguma forma, as pessoas podem perceber a preguiça, a forma desleixada com que você fez as coisas, e isso eu falo até mesmo em relação à sua aparência. Às vezes, da preguiça de ir no salão, sei lá, cortar o cabelo, de comprar uma roupa nova para você, né, ter uma imagem mais apresentável para o trabalho, transmite uma mensagem X ou Y. Aí você realmente vai com aquilo que você já tem há anos, você tem preguiça de ir na loja, comprar uma coisa nova, claro, de arrumar a sua imagem, ir no cabeleireiro, passar uma maquiagem, algo assim muito simples que eu quero dizer para vocês, né? A importância da gente cuidar da nossa imagem tem muito a ver com o que tem dentro de nós. Então, muitas vezes a gente precisa mostrar para o externo o que está dentro de nós, as nossas competências, a nossa confiança. Então, é importante que esse fleumático entenda que às vezes a imagem dele já está assim há anos e ele deixou de cuidar de si mesmo. Então é importante que ele tenha esse conhecimento. Agora, falando dos personagens que eu analisei, que são fleumáticos. Primeiro personagem que talvez vocês nem façam ideia que é fleumático, mas se a gente for olhar o jeitinho dele durante toda a saga, a gente tem certeza que ele é fleumático. Estou falando de Harry Potter. Esse personagem que passou por muitas situações na vida, mas ele sempre foi esse menino bastante flexível, mais diplomático, ele tem esse lado aberto para escutar, mesmo ali para os piores vilões, ele tem esse lado de querer conversar, de tentar entender. A gente percebe também que em alguns momentos ele foi puxado ali para não, vamos lá, reage, né? Tem uma postura mais firme. Se a gente for olhar essa essência do Harry, ele tem bastante esse lado calmo, tranquilo, observador, e dependendo da situação pode até ser passivo demais, e ele precisou realmente tomar as rédeas da vida dele, porque no final era ele que tinha que concluir ali a grande batalha.
Mas Harry Potter, ele é um bom exemplo de um fleumático que a gente viu ele amadurecendo ao longo do tempo. A próxima personagem aqui, pode ser que muitos não tenham assistido esse filme, mas eu já assisti várias vezes e eu amo, é o filme Alice no País das Maravilhas. A Alice, ela é fleumática. Se a gente enxergar esse arquétipo, a gente vai perceber que ela vive literalmente nesse mundo da lua. Então o fleumático, ele tem esse lado de viver no mundo da lua. Para Alice não é diferente. Até fica em dúvida se realmente aconteceu ou se foi tudo fruto da imaginação. O princípio é isso, ela é flexível, ela se adaptou a todas as situações que aconteceram. Ela teve também que amadurecer. Então, ela como protagonista teve que passar por essas situações para realmente poder ser a grande protagonista da vida dela. Consegue permear aí por vários grupos diferentes, de todos os personagens que ela foi encontrando ao longo do tempo. O gato, aquele coelho, os irmãos gêmeos, né? Eu não vou saber o nome de todos, mas por todos esses grupos que ela foi passando, ela conseguiu se adaptar. Ela conseguiu muitas vezes ter a mesma linguagem desse grupo. Então ela conseguiu colaboradores, pessoas que ajudavam ela no propósito dela. Então é assim que o fleumático pode ter esse superpoder. E por último, mas não menos importante, estou falando de Steve Rogers, nosso Capitão América. Super fleumático, paciente, calmo, diplomático. Olha que homem maravilhoso, porque ele realmente tem essa grande habilidade de cativar as pessoas, só que ele é bastante reservado, ele também não expressa muito esses sentimentos. Ele algumas vezes é mais apático, mais indiferente, mas ainda assim, ele consegue ser o líder ali daquele grupo. O diplomático, ele tem essa habilidade de ser o líder também, não é só porque não é colérico que normalmente é o dominante, o líder nato, que ele também não pode ser. Mostra pra gente que também um bom fleumático consegue construir essa liderança, uma liderança mais calma, mais tranquila, que observa mais do que age, mas muito importante que também tem que agir na hora certa. Gente, me conta o que vocês acharam desse vídeo, se você se identificou com esse temperamento. Fica aí a dica de milhões. Caso você não saiba ainda o seu temperamento, vai lá no link da bio no Instagram e agende agora mesmo a sua consultoria de imagem para você entender qual é o seu temperamento baseado nas suas expressões, nas suas linhas do seu rosto. E aí você vai entender mais sobre os seus pontos fortes e os pontos aí de atenção que você pode melhorar cada vez mais. Curta esse vídeo e compartilhe para mais pessoas. Vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.